abordar um pouquinho de um assunto polêmico, que são as coisas que mais frustram as noivas quando contratam algum fotógrafo. Eu tenho 30 anos de carreira, sou apaixonado pela minha arte, pela minha fotografia, sou fotógrafo de casamento e agora também ministro os workshops, ensinando aos alunos. E eu acredito que não existe nada mais constrangedor, tanto para a noiva que contrata o fotógrafo, quanto para o fotógrafo que tem uma expectativa em agradar a noiva, perceber que aconteceu alguma coisa errada, ou pior, que frustrou a sua cliente. Então eu estou aqui para tocar nesse assunto, para falar sobre quais são os motivos que mais frustram as noivas em toda essa minha carreira de 30 anos. Afinal de contas, quando meu avô ainda era vivo e eu tinha apenas 5 aninhos de idade, o vovô era um homem extremamente bem-sucedido e um grande profissional. É a terceira geração de fotografia. E ele era um fotógrafo fabuloso, encantador, que fazia com que todos os clientes eram apaixonados por ele. E eu tenho ele como muita inspiração. Eu acho que o vovô, para mim, foi a maior forma de amor à arte de fotografar que eu tive como referência na minha vida. Porque, como ele era muito bem sucedido, ele tratava todos os clientes dele com muito carinho. E eu me lembro muito bem, quando eu tinha 5 aninhos, como eu era o primeiro neto, ele me levava para o laboratório, ele me revelava aquelas fotos, eu achava aquilo o máximo, até eu querer fazer igual o vovô fazia, sozinho. E claro, eu estraguei muito material, tanto do papai quanto do vovô. E não era igual hoje, você apanhava muito naquela época. E o meu avô me advogou quando eu estava tomando o couro do meu pai. Falei assim, não, nenhum de vocês gostam de fotografia igual esse meu neto. Esse sim vai ser um grande fotógrafo. E 2 anos eu perdi o vovô. E isso ficou muito gravado na minha cabeça e eu quero realmente ser esse fotógrafo que o vovô quis e falou de mim. Então, eu estou aqui para exatamente dar algum desses exemplos que eu vejo e que eu escuto de vários outros colegas e que realmente pode mudar a forma de você tratar, a forma de você conversar, a forma de você planejar essa sua fotografia, que na minha opinião, talvez seja o momento mais importante na vida de uma pessoa, porque que outro momento você pode considerar que seria mais importante? Mas nenhum outro momento une duas famílias igual a um casamento. Então seria muito ruim frustrar ainda mais sobre um produto que é a única coisa que vai ficar do casamento, são as imagens. Muitas vezes eu vejo gente cometer alguns erros. Não estou aqui para dizer o que é certo ou o que é errado, cada um tem as suas condições, cada um vê o que acha que é mais interessante para ele mesmo. Algumas coisas que mais frustram uma noiva é aquela que quer um bom profissional, cria essa expectativa nesse profissional e esse profissional a decepciona. É comum eu ouvir a noiva falar assim, poxa, o meu sonho é fotografar com o fotógrafo A e vou pelo Z. Não importa qual é o motivo, não importa se é financeiro, não importa. Talvez o fotógrafo não tinha agenda, talvez alguém deu de presente, não importa. Feito isso, você já está matando o seu sonho. Por quê? Você criou uma expectativa pela experiência de alguma outra amiga que fotografou com esse profissional, ou você viu algum trabalho dele, ou você teve essa noção do que ele poderia ser capaz de oferecer e por qualquer motivo que seja, você simplesmente cortou, vetou essa chance. Lembre-se que o fotógrafo é único, lembre-se que o olhar é dele, ele foi treinado e ele é o artista, insubstituível, com outro olhar que não tem nada a ver em relação a esse. Começa por aí, já começa um grande dilema nas frustrações da noiva. Uma outra frustração que é muito comum a gente ver é a noiva, por exemplo, falar assim, cara, eu mandei as fotos que eu queria exatamente que fizesse no meu casamento, no dia da noiva tal, que choveu, até mesmo desse fotógrafo, não importa. E eu quero que tem que ter essas fotos também no meu casamento. Cara, isso é um boicote enorme sobre
o seu trabalho. Por quê? Veja bem, cada noiva é única e cada casamento também é um único acontecimento. Muito improvável ou praticamente impossível que as mesmas condições, tanto climática quanto de situações, aconteçam exatamente no seu casamento o que aconteceu do outro casamento. Então você cria uma expectativa, um sonho, um projeto enorme sobre o que você viu e boicota esse profissional. Principalmente comparando com o outro ou comparando com uma foto que não tem nada a ver com esse profissional. Você vai estar simplesmente perdendo uma oportunidade com que ele flua naturalmente o crescimento e também acaba por atrapalhar ele a ser criativo e acaba sendo também um pouco deselegante. E deixa a coisa acontecer, deixa o cara fluir a sua arte. Claro que você pode antecipadamente dar algumas dicas. Eu adoraria que isso aqui tivesse, eu gostaria porque vai ter um momento tal, isso vai ajudar bastante o fotógrafo. Mas deixar a sua expectativa por completo sobre algum acontecimento de um outro evento é algo que você está boicotando seriamente o seu casamento com esse artista. E acaba que ele vai ficar tão tenso em querer buscar isso para tentar criar essa expectativa sobre o que você busca, que ele perde o processo criativo dele, perde toda essa capacidade dele de estar observando o que está acontecendo ali e atrapalha a arte dele sair para fora. Um outro erro que cometem muitos colegas quando vão fotografar as noivas é deixar a coisa acontecer em cima da hora do dia do casamento. O que tiver acontecendo, eu fotografo. Não é assim que rola. É muito importante que você crie um planejamento, dicas das noivas e mais profissional ainda se você fizer um roteiro. Quanto mais você criar um planejamento, conhecendo a noiva, sabendo de quais são os gostos, entendendo qual que é a história, sabendo quem que são os personagens importantes do dia desse casamento, esse planejamento vai te dar um salto muito grande nas suas fotografias. Você vai ser capaz de entender com muito mais naturalidade se você tem esse planejamento, se vai acontecer, por exemplo, alguém que vai vir de fora muito importante ou alguma coisa que é fantástico para você registrar. Tenha isso tudo muito bem desenhado dentro desse roteiro. O planejamento ele é fundamental para que você tenha uma direção. E daí as coisas vão acontecendo dentro dessa direção, desse seu planejamento, e você vai ter, sim, atendido bastante as expectativas da sua noiva. Acredito que sempre, na maior parte das culpas, é até do profissional, porque ele, na maioria das vezes, não oferece, e em alguns casos, nem tanto pela distância. É não conhecer a noiva, não conhecer o profissional. É muito mais fácil quando você tem a intimidade com o profissional em conhecê-lo, em entender quais são os perfis, como que ele se portaria, como é que, por exemplo, ele faria um ensaio de um pré-wed. Eu entendo que a maioria dos colegas trabalham dentro de um ensaio que cobraria à parte. No meu caso, eu particularmente até faço questão que esse ensaio aconteça, exatamente para que conheça um pouquinho da minha direção, como é que eu gosto do posicionamento dos quadris, de como que eu vou dirigi-los para serem o mais natural possível. E lá no dia do casamento não vai haver nenhuma surpresa. Eles já vão estar sabendo que as fotos são muito naturais, que é o meu estilo, ou o que é que eles gostam, se gostam de uma coisa mais pousada. Então, essa interação, esse conhecer mais íntimo do fotógrafo profissional é importante para os dois. Tá? E eu acredito muito que a maioria das noivas talvez não façam por não terem a noção de quanto que ela precisa de ter esse test drive. Mas fotografar antes, além de você ter umas fotos bastante artísticas, sem ter aquela tensão do dia do casamento, sem estar preocupado com o que as coisas vão estar acontecendo, você ter mais tempo, você também conhece e entender a linguagem desse fotógrafo.
como que ele vai dirigir, como que ele vai deixar espontâneo e principalmente para os noivos, o fotógrafo quebra essa coisa que o noivo não gosta de fotografar. Tendo essa aproximação e essa intimidade, isso ajuda muito no dia do casamento. Outra reclamação que eu escuto das noivas, que é muito comum, eu sempre oriento isso antes, mas mesmo assim é bastante comum eu ver ela falar: cara, passei a festa inteira fotografando apenas com os convidados. É muito comum acontecer. Por mais que a gente orienta, que fala que são os momentos que vai estar no ponto auge da festa, cuidado para não ficar 2 horas ali fotografando com os convidados, é normal acontecer de cair na armadilha de ficar ali. Próximo casal, próximo casal, próximo casal, e é 2 horas, 2 horas e meia, de um momento que você está cheio de energia, que deveria de estar dançando, que deveria de estar curtindo com os noivos, fica ali. Eu sempre oriento que fez as fotos, vai para a pista, vai dançar, vai curtir. Outra frustração é exatamente ao contrário sobre essa. Por quê? Faltou a foto da tia ou do avô que por qualquer motivo já não vai estar mais com a gente. É uma frustração terrível não ter essa fotografia. Então é muito importante eu saber quais são as pessoas, pontos fortes que são, e não deixar de fotografar. Óbvio que a gente tenta fotografar todo mundo, tenta registrar todo mundo na mesa, mas se eu tenho aquele planejamento, que eu sei quais são as pessoas que são mais importantes, se eu tenho já conversado bastante com as noivas para saber que eu não poderia esquecer ninguém, que são as mais carinhosas, obviamente que ela não vai ficar as 2 horas fotografando com todo mundo, e eu já vou ter essas fotos dessas pessoas que são impactantes e fortes para as noivas. Então é o oposto do outro. Nem ficar muito tempo, nem deixar de fotografar as pessoas. Outro ponto que é bastante comum ver algumas noivas reclamar de outros profissionais é que elas se acham um pouco travadas nas fotos, ou que não ficaram com a expressão que elas gostariam de ter ficado. Tá? Normalmente essas noivas estão com esse problema porque não fizeram o pré-ensaio, o pré-wedding, ou simplesmente também lá na hora do casamento, naquelas fotos que normalmente a gente faz para mostrar o cenário, as poses, que ficam muito bonitas, dão um toque muito artístico. Ela está muito preocupada, muito tensa com os convidados, com todo mundo, e não quer fazer essas fotos. O que eu aconselho? Defina muito bem se essas fotos são importantes para você, que você também precisa de ter uma foto pousada para você mostrar dentro de uma página dupla do seu álbum e mostrar também um pouco da decoração do local. Reserve um tempo menor, não um tempo muito grande, talvez ali 15, 20 minutos para o fotógrafo ser artístico, criativo e fazer essas fotos. E converse com ele qual é o seu melhor lado, qual é o seu melhor ângulo, mostre algumas fotos que talvez você gostaria de fazer ou que não gostaria de fazer. Isso é muito importante, porque assim, você na hora lá que o fotógrafo estiver te dirigindo, se sentir travado ou sentir que não está bem, ele já vai ter estudado, ele já vai ter entendido o que é legal e vai estar dentro do ponto certo para você. É também comum eu ouvir de algumas noivas que: cara, já tem 2 meses meu casamento, ainda nem vi as fotos. Isso é muito delicado. Eu entendo que muitos fotógrafos estão abarrotados de trabalho e não estão dando conta do pós-edição, e o pós-edição realmente ele te toma muito tempo. Nesses casos, estando escrito em contrato, é aceitável 2 meses, mas tem que estar muito bem explicado. O que normalmente as pessoas não entendem é que o pós-edição toma mais tempo do que a captura. Mas nesses atuais momentos que todo mundo quer tudo muito rápido, o que eu sempre oriento aos colegas a fazer: editem o mais rápido, principalmente o básico. E outra coisa que magoa muito as noivas: estar com muita imagem para ela escolher. Seja mais assertivo, seja direto, o que realmente importa para a noiva, porque você fazer 1 milhão de imagens para ela escolher, ela vai ficar
muito perdida também. Então, seja bastante assertivo, já crie, já construa todo o projeto do seu álbum antes mesmo dela escolher. Porque assim você vai estar dando para ela uma dica de quais são as melhores fotos. Você imagina entregar 2.000 fotos para ela ficar com esse abacaxi na mão e ter que definir quais que são as 90 ou as 100 fotos que vão para o álbum. É quase que uma crueldade. Então você, como profissional, tem a obrigação de já deixar mastigado, preparado o álbum todo pronto e já bem definido para ela o mais rápido possível. Fiz uma queixa complicada e essa é muito complicada. Poxa, o fotógrafo que eu contratei não veio no meu casamento. É muito sério, principalmente quem fotografa, quem contrata empresas e não o artista. Quem contrata empresas, às vezes pela vantagem de ter, sei lá, vídeo, boate, não sei o que, um monte de coisa, pela vantagem, parece ser uma vantagem interessante, ela está contratando o que tiver disponível para ir no dia do casamento dela. Até porque ela também, aquela empresa, ela tem 10, 12 casamentos por final de semana. Quando você contrata o artista e ele coloca no contrato que é ele quem vai, é muito mais fácil de você não ter esse problema. Tá? Quando você contrata pela vantagem das coisas que uma empresa vai te oferecer, pelo número, ainda mais quando é um pacote fechado, que vai com um monte, vai cerimonialista, vai isso, vai aquilo, tudo junto, é muito complicado, dentro desse pacote fechado, você ter a garantia que aquela pessoa que você falou, que você combinou, não foi. Óbvio que também podem acontecer situações em que o fotógrafo, por algum momento de algum período de saúde, algum problema que aconteceu com ele precise de mandar alguém. Mas isso tem que estar também muito bem explicado em contrato, muito bem mostrado quais são. Tem que ser uma pessoa que também vai ser algo que ele confie no resultado do trabalho, afinal de contas você está contratando um artista, então ele tem que mandar também uma pessoa que seja artista do mesmo nível que ele. Uma outra queixa que também não é incomum de acontecer fiquei tensa no make-off com tantos profissionais em cima de mim. O que acontece? Normalmente ali está vários profissionais. Estão a cabeleireira, está a maquiadora, está o fotógrafo, está o videomaker, o auxiliar, o iluminador. Enfim, tem uma parafernália de coisa em cima ali com o horário da noiva já atrasada. E ainda para piorar essa tensão, atrasa ainda um pouquinho mais um convidado que liga para ela de última hora falando que alguma coisa aconteceu. Enfim, ela está tensa, uma pilha, o casamento está para acontecer e simplesmente essa parafernália de gente em cima dela está deixando ela ainda muito tensa. O que eu sempre aconselho, vai mais cedo, conversa muito com a noiva para ver se ela consegue ficar pronta mais cedo, vê o histórico dos profissionais que já fizeram isso, preocupa em estar sempre mostrando o quanto que o mínimo é mais e o importante é você contar o que é o básico, que é o make-off, ela se transformando em noiva. Não precisa de você ficar enchendo de muita coisa. O que eu mais gosto nesse processo é o carinho da mãe lá ajudando a noiva, ou da madrinha, ou simplesmente você, no momento que ela está terminando a maquiagem, fazer uma foto bem bonita dela. Não precisa de ficar alongando muito nisso. Preocupa em fazer o básico, com muito bom gosto, criativo, mas sempre não deixando a noiva ainda mais tensa, no momento mais complicado do casamento, que é próximo de chegar à entrada. E se ela estiver atrasada e alguma coisa estiver acontecendo, procure o máximo resolver os problemas dela. E que é um pouco complicado falar de tantas coisas que pode parecer doído e que podem acontecer dentro do seu casamento, mas quanto mais você fala e quanto mais você mostra que está pronto para superar esses problemas, mais fácil de você achar alguma solução, achar alguma coisa que vai agradar o seu cliente e principalmente manter o seu profissionalismo, manter essa capacidade sua de resolver os problemas. E muito importante, além de fazer o que é de mais importante para a noiva, que é construir essa história de uma forma bastante artística, é você ser um solucionador de problemas.